Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e mais uma temporada de vídeos novos aqui no canal. E eu não sei mais gravar vídeo, vou falar a verdade pra vocês, eu esqueci totalmente como é que fala, mas bem-vindos ao começo de um novo projeto. Na verdade, não é o começo, e sim o prefácio do começo. 180 mais. O que é o 180 mais? Antes de começar o vídeo, quero apresentar para vocês o desafio 180. Enfim, muita coisa aconteceu nessas 2 semanas que eu fiquei sem gravar vídeo. Na verdade, 7 dias, mas aquele vídeo ali não contou muito bem. Tipo, o desafio 180 acabou faz quase 4 meses. Caramba, eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas o desafio 180 passou há 4 meses e tem coisas que eu sinto falta, assim. Eu sinto falta de ter que cumprir com objetivos. Por mais que a maioria das vezes eu não conseguisse cumprir os objetivos do desafio 180, fazia parte, tá ligado? Era uma obrigação que eu me empenhava a fazer. E quando você não tem motivação nenhuma, quando você não tem nenhuma obrigação, você não quer fazer essas coisas. Então eu decidi botar um pouquinho de sarna pra me coçar na minha vida. Basicamente, vamos aí começar a segunda temporada do Desafio 180. E não vai ser com os itens do Desafio 180 passado. Eu atualizei alguns, um ou outro eu deixei, mas alguns eu mudei. Porque, por exemplo, tem um trabalho paralelo. Eu nem tinha um trabalho, imagina paralelo. Ou acordar às 5 horas da manhã, que era quase impossível fazer isso, foram pouquíssimas as vezes. Não pouquíssimas, mas foram poucas as vezes. Então, aqui eu vou dar 5 objetivos, 5 itens que eu vou colocar no 180 mais. Porém, eu tô pensando em acrescentar um outro, mas isso daí vai ficar para uma próxima. Enfim, o item número 1 é um proveniente lá do Desafio 180, que é ler 15 páginas de um livro. Porém, vamos fazer aqui algumas alterações. Geralmente, esse esquema de 15 páginas de um livro funciona quando você tem um livro que é muito grande e é cheio de capítulos que são muito grandes. E o capítulo é tão grande que você pode dividir em 15 páginas. Porém, tem alguns outros livros menores em que um capítulo tem menos de 15 páginas. Então, aqui a gente vai fazer algumas alterações, que é basicamente que eu posso ler 15 páginas de um livro, ou se for um capítulo, eu posso ler só o capítulo. Por mais que ele tenha tipo 14 páginas, já vai estar contando. E se eu não ler o livro, eu vou poder ler 3 capítulos da Bíblia. E eu não sei se eu mostrei para vocês, mas eu devo ter mostrado uma Bíblia que é a CF, que é a Almeida Corrigida Fiel. E esse daí é o primeiro item. Ler uma certa quantidade de coisas, ou 15 páginas, um capítulo, ou 3 capítulos se for da Bíblia. Um capítulo que eu falo é um livro normal. O segundo item é treinar 5 vezes por semana. Eu sei que eu não cumpri isso em quase nenhuma semana do desafio 180. Inclusive hoje eu ainda não treinei. Porém, as coisas estão muito boas. Na semana passada eu fiz 50 barras durante 2 dias. Quer dizer, nossa, eu falei totalmente errado, mas na quarta-feira eu fiz 50 barras e no sábado eu fiz 50 barras. E não foram seguidas porque eu não tenho condicionamento para fazer isso, mas foram somadas. Então eu ia lá, fazia 5, depois fazia 4, depois 3, depois 1,5. Eu não contava decimal, mas enfim, até que chegava a 50. Na quarta-feira isso daí foi sofrido demais. Eu fiquei com os braços doídos até no sábado. E quando recuperou, eu fui lá e fiz no sábado. E eu melhorei muito nas barras. Antes eu tava conseguindo fazer 4 sofridas, agora eu tava conseguindo fazer 5 de boa, cara. E se eu continuar dessa maneira, cara, só vai ficar melhor. E eu até percebi uma mudança até no meu tríceps, tá ligado? Porque tipo, isso daqui é gordura, mas eu senti que eu tô feliz com o meu condicionamento físico atual, porém dá pra melhorar. E na parte de treinar a perna, eu também tô começando a treinar com a minha mochila, ou seja, com peso, e já tá dando resultado. Eu já cheguei tudo doído e fiquei andando igual um pinguim esses dias. E como é que a gente vai separar esse treino? Bem, eu tenho um canal americano que eu assisto, que é o Fit for Home. Eu vou deixar aí na descrição em algum lugar. Em que há uns dias atrás, eu acho que há um mês atrás, pra falar a verdade, ele fez um vídeo com uma rotina de treino de abdominal. E o cara tem um abdominal legal. E eu vou tentar seguir ele. Ele falou que é um treino tão potente que você só precisa fazer uma vez na semana. Então vamos fazer o seguinte: segunda-feira eu treino braço, terça-feira perna, quarta-feira eu treino o abdominal, o abdômen, né, no caso, e quinta e sexta eu treino braço e perna. Quinta-feira é braço, sexta-feira é perna, e no sábado eu já vou te contar o que vai acontecer no sábado. Enfim, esse daí é o segundo item. O terceiro item é um item aqui feito especialmente para a galera do NoFap aqui do canal. No final do 180 mais, eu vou ter que ter somados 90 dias de NoFap.
Ou seja, a mesma coisa de eu ficar um dia sim, um dia não, de NoFap. E no final eu tenho que ter somado os 90 dias, ou seja, eu tenho que passar basicamente metade do desafio do 180 mais sem PMO. Então eu vou conseguir fazer mais um vídeo aí de clickbait pra ganhar 10 mil views aí falando fiquei 90, fiquei 3 meses, peguei os 90 dias de NoFap olhando o que deu. Não esse é o meu objetivo, mas vai ser muito irônico se isso acontecer de novo. Mas enfim, basicamente o que eu quero é isso. Eu quero cortar isso, porque, mano, ó, eu já tô com 3 dias, mas vai resetar. A partir de amanhã como se eu não tivesse nenhum, porque eu ainda não tô no 180 mais. Eu vou estar no 180 mais. Vamos lá, quarto item, se alimentar melhor. Cara, eu como muita porqueira. Meu irmão, se eu comesse certinho, eu já tava gigante, cara, mas eu não como certo. E as poucas vezes que eu tento comer certo, não vai muito pra frente. Só que esse é o objetivo do 180 mais. E foi o mesmo objetivo do desafio 180. Se eu gravasse vídeos, talvez eu tenha uma obrigação maior. Eu até pensei direitinho como que eu posso comer melhor. Não tô falando de comer certo, porque cá entre nós, eu não conseguiria fazer isso daí por 180 dias. Porém, eu consigo melhorar meus hábitos alimentares. Tipo, eu tô pensando assim, quarta-feira. O que eu falei quarta-feira? No café da manhã, de manhã, obviamente, eu tô querendo optar por comer frutas, que a maioria das vezes é banana e maçã. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de fazer que é amassar banana, e agora eu picoto um pedaço de maçã também, eu corto a maçã, e eu jogo ali aveia, granola, um pouquinho de leite lá em cima e mando pra dentro. E é uma delícia. Só não tem uma cara muito boa, mas é uma delícia. E eu quero fazer isso daí na parte da manhã. Ou sei lá, comer kiwi. Eu aprendi a comer kiwi. Mano, é muito bom kiwi, cara. É muito bom, filho. E é isso. É comer alguma coisa de fruta, alguma coisa benéfica de manhã. E no almoço eu não tenho muita opção, porque eu almoço na escola. Eu tô à mercê do cardápio. Então, o que eu quero é deixar o cardápio o mais colorido possível, igual diz minha professora de Física, Biologia, Tecnologia, Itinerário de Biologia, Itinerário de Física. Meu Deus, são 5 matérias e 9 aulas na semana. Mas enfim, deixar o prato mais colorido possível. No café da tarde eu pretendo, sei lá, comer fruta ou o que tiver de bom, porque assim, o que eu tô acostumado a comer é pão com manteiga. Eu não quero mais comer pão com manteiga, ou pelo menos, sei lá, trocar por um pãozinho integral por ou com requeijão integral, coisa do tipo, mas enfim, evitar comer coisas ruins. E na janta eu pretendo comer alguma coisa leve, tipo jantar mesmo comida mais um pratinho menor, porque comer melhor e é isso. E por último, o quinto item é, antes de eu dormir, eu quero ficar 1 hora sem mexer no celular. É um pouco irônico de falar isso, porque eu passei tipo 4 dias sem o uso do celular e foi muito bom. Nem sempre muito bom, porque às vezes eu queria fazer lição e não tinha as fotos da lousa. Mas eu quero ficar, antes de dormir, ficar 1 hora sem o celular. Tipo, se eu for dormir 9h30, eu quero ficar das 8h30 até 9h30 sem usar o celular. E quem sabe, isso daí é bom. E, tipo, vai ser a longo prazo. Eu tenho 6 meses pra fazer isso. Damn, bro, eu vou ficar 6 meses, vou ficar até fevereiro fazendo isso. Mas vai ser muito legal. E agora eu quero falar sobre como vai funcionar essa rotina. Se eu vou fazer durante toda a semana isso, ou se eu vou separar e como que eu vou cumprir essas coisas, porque tem algumas coisas que eu só vou reter da minha rotina. Ou seja, tipo, se eu tiver os 90 dias somados de NoFap, significa que eu vou ter que reter. Agora tem outras coisas que eu vou ter que fazer, como treinar, como ler, como comer melhor. Comer melhor até não, porque eu consigo reter isso aí também. É tipo só não comer porcaria. E ficar muito tempo no celular também é reter. Mas tipo, como é que eu vou colocar? Como é que eu vou adicionar? E como é que eu vou retirar? E o que, que vai acontecer? Tem um vídeo que eu vi esses dias no YouTube do canal Israel Subira, ou Israel Subirá, não tem acento no final, então eu vou falar Subira. Deve ser o nome do cara, se for, é muito da hora seu nome, parabéns, cara. E ele tá falando uma rotina, basicamente alguma coisa assim, baseado em Eclesiastes. Na verdade é eu sempre falei Eclesiastes. Eclesiastes 10:10, que diz mais ou menos não, né? Segundo a Almeida Revista e Corrigida aqui, que eu tenho nas minhas mãos, tá falando assim: se estiverem botado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Que é basicamente o seguinte: você tem um machado. Calma aí, enfim, suponhamos que você tem um machado. Se você tiver ele aqui em mãos, mas for um machado que não tiver muito bem afiado e você for derrubar árvores, você basicamente vai ficar batendo, vai ficar batendo, vai ficar batendo e vai demorar muito, muito, muito tempo para a árvore cair. Agora, se você se preocupar em afiar a lâmina do seu machado, a árvore vai cair em poucas machadadas. E por algum motivo isso daí serve como uma notícia, uma. Nossa, eu esqueci a palavra, mano. Eu esqueci o diabo da palavra.
Isso daí serve como uma analogia à rotina, ou coisa do tipo. Basicamente, as árvores são as nossas obrigações, os nossos problemas da vida, como por exemplo nos problemas que envolvem lição de casa e fazer estudo bíblico todo dia. Eu tô lendo Romanos, a gente vai falar disso daí um pouquinho mais pra frente, mas enfim, esses daí são os problemas da vida, esses daí são as árvores, são os sapos que você precisa engolir. E sim, eu usei uma expressão que eu li no livro em 2021, mas enfim. E isso daí você sempre vai ter na vida. Então a vida vai ser baseada em derrubar as árvores, em afiar o seu machado, que é basicamente você se aprimorar. E o que se aprimorar é você ler 15 páginas de um dia, treinar 5 vezes na semana, se alimentar melhor, e tal, e beber 3 litros de água. E isso daí é a parte do afiar o machado. E você pode fazer isso, você pode derrubar os problemas da vida enquanto você afia esse machado. Só que assim, vai chegar uma hora que você cansa, e aí você precisa descansar. E isso é uma coincidência que eu vou falar, eu não pensei nisso, mas o povo judeu, eles tinham um dia de descanso, que era o Shabat. Ainda tem. E é o nosso sábado. E não ironicamente, tipo, ironicamente, eu não sei, eu realmente não sei como falar ironicamente, mas enfim, eu não foi intencional, porém no sábado eu pretendo descansar. Se eu tenho isso daqui, eu vou deixar no sábado somente opcional. Se eu quiser ler 15 páginas ou não, tudo bem. Se eu quiser treinar no sábado ou não, tudo bem. Se eu quiser me alimentar melhor no sábado ou não, não tem problema. O importante é que nos outros 6 dias eu esteja ali, ó, derrubando árvores. E no outro dia eu estaria, ó, igual aquele cara lá, o Yu Chan no Boboca, aquele lá no vídeo do... Quem vai desconfiar que eu tenho um furador de coco uma torneira de suco inglês? E, por fim, eu quero falar de alguns livros, porque uma coisa que eu tava com problemas é que eu não tinha livros para ler. E até então eu não tenho muitos livros para ler, mas eu fiz uma listinha de livros que eu tô querendo ler. E adivinha quem é o primeiro aqui da lista? Valendo 5 milhões de reais. Quem vocês acham que é o primeiro da lista? Enfim, tem esse, e também tem um do Sêneca, aquele filósofo estoico que eu comprei, que é o Aprendendo a Viver, que, mano, é um livrinho bom, tá ligado? Faz muito tempo que eu não leio ele, eu leio ele de vez em nunca, porém é um livro bom, eu não vou mentir. A gente também tem um livro do Jordan B. Peterson que eu doei pra biblioteca, ele tá sumido, mas quando ele voltar eu pego ele de volta, que é o 12 Regras para a Vida, porque eu quero ler aquela porcaria. Eu lembro que eu não entendia uma sentença sequer daquele livro, mas vamos tentar, né? Eu tô em 2023, eu sou uma outra pessoa. E por fim, que é o livro que eu estou lendo, é o Médico e o Monstro, o Dr. Jekyll and Mr. Hyde. É esse livrinho aqui que eu peguei na biblioteca também. Mano, aquela biblioteca cheia de livro, cara. Dá pra fazer muita coisa esses 180 dias. E eu tô lendo, é muito legal, recomendo, tem muito PDF pirata aí, pode... É isso, eu tô mandando a real, não é todo mundo que tem dinheiro, então vai atrás dos PDF. E agora tem os livros bíblicos, porque adivinha só, a Bíblia não é um livro, e ela também não está adulterada, quer dizer, tem muitos livros aqui que eu quero ler, e se tem umas coisas que eu quero ler aqui dentro desse livro, são as cartas do Paulo. Porque ele escreveu muitas cartas, tem muitos versículos legais, tem muitas lições, só que eu tô preocupado em ler, sei lá, Êxodo. Tô preocupado em ler Jó, tá ligado? E eu quero ler as cartas de Paulo e eu já comecei, igual eu tinha falado, eu tô começando a estudar Romanos. E quando eu falo ler, é realmente, tipo, você estudar. E tem um outro livro que eu acho muito bacana, eu tô pegando alguns bons capítulos, pelo menos o começo dele é muito bacana, que é o livro de Deuteronômio. Eu gosto muito do Deuteronômio, capítulo 6 até o 8, é muito bom. E eu também quero ler os evangelhos de novo, porque adivinha só, né? O Carpinteiro de Nazaré é top demais. Eu quero ler mais sobre ele e tal. Porque tem muitas coisas que eu li quando eu tava tendo os Desafio 180, só que esqueci. E por fim, o queridíssimos dos coaches, os coaches que se pagam ali de cristãos, mas são uns bandos diagnóstico, dê um provérbiozinho, né? Vai que são 31 capítulos, se eu não me engano. Então, sei lá, vai que eu aprendo alguma coisa boa. Eu aprendi tanta coisa boa com o Thiago, que tem 5 capítulos. Quem dirá com Provérbios? Do homem mais rico da história. Nossa, eu vou fundar uma startup depois de ler Provérbios. Mas enfim, esse foi meu vídeo extremamente longo sobre o 180 mais. Espero que você goste da ideia desse vídeo. E amanhã eu vejo vocês no primeiro dia do 180 mais. E sim, esse é o nome. E sim, o ChatGPT me ajudou. Enfim, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E até amanhã. E tchau, falou, galera!